Seus olhos ganharam vida e um pouco de colorido fez-se visível em seu rosto. Seu olhar passeou pelos nossos rostos com uma expressão embotada de assentimento. Depois vagueou pela acolhedora sala aquecida. Então ele continuou, como se tivesse certa dificuldade em escolher as palavras. Vou tomar um banho e trocar de roupa. Depois disso, voltarei aqui para explicar algumas coisas. Deixem um pouco do pernil. Para mim, estou ávido por carne. Ele se virou para o editor, que era um visitante raro em sua residência. Ele perguntou se ia tudo bem. O editor começou a formular uma pergunta, mas ele o interrompeu. Falarei sobre isso daqui a pouco. Estou meio estranho. Voltarei em um minuto. Essa é a continuação do capítulo 2 de A Máquina do Tempo. O viajante no tempo acaba de chegar na sua própria casa, com as roupas um pouco desajeitadas, assim, sujas, rotas, né? Sem sapatos, só as meias, um pouco de sangue nos pés, uma coisa, né? O rosto, o cabelo um pouco diferente. E ele chegando meio que como perturbado e bebendo vinho, comendo carne e como se estivesse faminto, né? Então vamos ver o que aconteceu na continuação. Ele pousou a taça e se dirigiu à porta que levava à escada. Notando mais uma vez como mancava e como seus passos soavam abafados, eu me ergui para olhar seus pés enquanto se afastava. Vi que calçava apenas meias rasgadas e manchadas de sangue. Ele fechou a porta ao passar. Tive um impulso de segui-lo, mas logo lembrei que ele detestava qualquer interferência em seus atos. Por um minuto, talvez, meus pensamentos vaguearam sem direção. Minha atenção foi trazida, e aqui é onde a gente parou, no último vídeo. E esse é o canal Quarta Dimensão, para falar sobre a máquina do tempo, ficção científica e literatura inglesa. E esse terceiro vídeo, esse nosso vídeo de agora, ele é o nosso quarto vídeo. E na verdade, nós ainda vamos testar um pouco. Nós ainda vamos testar um pouco o tamanho dos vídeos, né? Se é melhor o vídeo mais curto, com os capítulos divididos, ou o vídeo mais longo, com um capítulo por vídeo, né? No sentido de alongar um pouco a história, né? Alguns canais têm vídeos mais curtos, né? Pedaços de história, outros canais têm contos inteiros do Sherlock Holmes, então vamos descobrir qual que é o nosso jeito na raça, na prática. Aí, a continuação. Minha atenção foi trazida de volta à mesa pela voz alta do editor. Renomado cientista exibe comportamento estranho, disse ele, como se fosse uma manchete de jornal, era um costume seu. Do que se trata isso, afinal? Perguntou o jornalista. Ele andou se fantasiando de mendigo amador? Não estou entendendo nada. Olhei para o psicólogo e vi estampadas em seu rosto as mesmas impressões minhas. Pensei no viajante no tempo mancando, subindo com dificuldade a escada. Acho que ninguém mais havia reparado nisso. O primeiro a se recobrar inteiramente de sua surpresa foi o médico, que tocou a sineta, pois o viajante no tempo não gostava que os criados permanecessem na sala de jantar durante a refeição, e pediu que lhes servissem um prato quente.
Diante disso, o editor voltou a empunhar seus talheres. Com um grunhido, e o homem calado imitou. Continuamos nosso jantar interrompido e a conversa voltou a fluir, pontilhada por exclamações e pausas de perplexidade. Em determinado momento, a curiosidade do editor pareceu elevar-se a alguns graus. Será que nosso amigo decidiu complementar seus rendimentos varrendo as ruas? Inquiriu ele. Ou será que está tendo fases delirantes como da Nabucodonosor? Aqui acho que vale só comentar que Nabucodonosor foi imperador da Babilônia, né? E tem um episódio que ele passa 7 anos se comportando como um animal. Essa é a referência, né? Aí tem outras referências aqui na história. Essa aqui, referência bíblica, né? E vamos continuar. Tenho certeza de que tem relação com a tal máquina do tempo. Comentei e retomei o relato que o psicólogo havia começado a fazer sobre os acontecimentos da semana anterior. Os novos convivas mostraram-se claramente incrédulos e o editor fez algumas objeções. Ora, mas afinal, que espécie de viagem no tempo é essa? Não se emporcalha as roupas rolando em um paradoxo, concordam? Essa bundinha aqui é da Natasha, que é a hamster. É... E à medida que se acostumava à ideia, passou a recorrer à caricatura, não se vendiam escovas para roupas no futuro. O jornalista mostrou-se igualmente incrédulo e uniu-se ao editor na fácil tarefa de cobrir o assunto de ridículo. Os dois pertenciam àquele novo tipo de jornalistas, indivíduos jovens, alegres, cheios de reverência. Nosso correspondente especial no dia depois de amanhã relata que, dizia o melhor bradavo jornalista, quando o viajante no tempo retornou. Usava um traje normal e nada em seu aspecto salvo a aparência emaciada denotava a mudança que nos provocara espanto. Serei franco, começou o editor com uma risada. Esse pessoal estava me contando que você andou viajando pela semana que vem. Diga-nos algo sobre o destino do pobre Roseberry, por favor. Vai nos cobrar quanto pelo furo de reportagem. O viajante no tempo sentou-se em silêncio no lugar que lhe fora reservado. Tinha um sorriso tranquilo, como era de costume. Onde está o carneiro? Perguntou. Mal vejo a hora de enterrar meu garfo novamente num pedaço de carne. A Natasha. Natasha. Dá um oi, Natasha. Essa é a Natasha. Um pedaço de carne. Queremos a história. Bradou o editor. Que se dane a história, retrucou o viajante no tempo. Primeiro quero comer alguma coisa. Não direi uma palavra enquanto não tiver proteína circulando em minhas artérias. Ah, obrigado. E o sal também. Uma palavra apenas, propus. Você estava viajando pelo tempo. Sim, confirmou ele de boca cheia, sentindo com a cabeça. Dou-lhe um shilling por página em troca de um relato em primeira mão, ofereceu o editor. O viajante no tempo empurrou sua taça na direção do homem calado, fazendo-o retinir com uma pancadinha da unha. O homem calado, que não tirava os olhos do rosto dele, teve um pequeno sobressalto e em seguida encheu a taça com o vinho. O restante do jantar transcorreu num clima desconfortável. Quanto a mim, perguntas me vinham aos lábios de vez em quando, e ouso dizer que o mesmo acontecia com os outros. O jornalista tentou aliviar a tensão, contudo, anedotas contando
Anedotas de Harry Potter. O viajante no tempo permaneceu concentrado na comida, demonstrando um apetite digno de um pedinte. O médico fumou um cigarro enquanto observava, com os olhos semicerrados. O homem calado parecia ainda mais desajeitado do que lhe era habitual e ingeriu o vinho com uma regularidade e determinação que traíam seu nervosismo. Por fim, o viajante no tempo afastou o prato e voltou a nos dirigir a atenção. Acho que devo pedir desculpas, disse ele, é que eu estava simplesmente faminto. Tive uma experiência espantosa. Ele pegou um charuto e cortou a ponta. Vamos para o salão de fumar, é uma história longa demais para ser contada em volta de pratos sujos. E tocando a sineta, nos conduziu para o aposento ao lado. Vocês contaram a Blank, Dash e Chose sobre a máquina? Perguntou-me ele enquanto se acomodava numa poltrona. Eram os 3 novos convivas. Essa coisa toda não passa de um paradoxo, disse o editor. Não posso argumentar hoje à noite. Não me incomodo de contar-lhes minha história, mas não vou discuti-la. Contarei tudo o que me aconteceu. Se estiverem interessados em ouvir, mas não aceitarei interrupções. Preciso contar tudo, preciso muito. Grande parte lhes parecerá mentira. Mas que seja, é tudo verdade. Cada palavra e nada mudará isso. Eu estava em meu laboratório às 4 da tarde, desde então vivi 8 dias, dias que ser humano nenhum viveu. Estou esgotado, mas não conseguirei dormir enquanto não narrar a vocês tudo o que se passou. Só então poderei dormir. Mas nada de interrupções. Combinado? Combinado, respondeu o editor. Os outros convivas e eu ecoamos. Combinado. Com isso, o viajante no tempo principiou sua história do modo que se segue. Começou sentado em sua cadeira e, falando como um homem esgotado pela fadiga, mas pouco a pouco foi se animando. Neste momento, ao transcrever seu relato, sinto a absoluta insuficiência da pena e do papel, e acima de tudo, minha incapacidade para transmitir a substância do que foi dito. Vocês lerão essas páginas, imagino, com toda a atenção, mas não verão no círculo de luz produzido pela pequena lamparina a sinceridade do rosto branco daquele homem ao contar a história. Não ouvirão as inflexões em sua voz. Não poderão saber como sua expressão acompanhava cada peripécia da narrativa. Durante quase todo o tempo, nós que o escutávamos estávamos mergulhados na sombra, porque as velas de salão de fumar não tinham sido acesas, de modo que somente a face do jornalista e as canelas do homem calado estavam iluminadas. No início nos entreolhávamos, vez ou outra, mas depois de algum tempo apenas encarávamos o viajante no tempo. Esse é o capítulo 2, a segunda parte. No começo da história, o começo do começo ainda. Já conhecemos o viajante no tempo, os amigos, o protótipo, a própria máquina e agora o segundo encontro e essa chegada do viajante no tempo de uma maneira tão incomum, né? Para quem é anfitrião de um jantar. E agora ele vai começar a contar a sua história para nós. Ele viajou no tempo com a sua máquina, passou 8 dias e voltou para o seu próprio tempo, né? Ele foi para o futuro, ele foi para o passado.
mais perto, mais longe, o começo, as origens da Terra, as origens da vida, ou o final do planeta Terra? Para onde ele foi? Então, é a história dele que ele vai contar e que nós vamos continuar no próximo vídeo, na nossa sequência. Um abraço, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal Quarta Dimensão. Um abraço.